Sentou no banco de feira, sentou no banco de feira. Lá, 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 lá. Da gente satisfazer os nossos desejos, que sabemos e que não sabemos, ou desconhecemos. Como um sonho, ela nos permite a construção de uma trama subjacente à trama que está sendo desenvolvida. A gente acha que acompanha o livro pela trama que ele apresenta, mas subjacentemente nossas fantasias são jogadas sobre o livro que estamos lendo. Então amamos, nos apaixonamos, odiamos, rejeitamos. Somos heróis E bandidos. No final ela termina tal como sonho. A gente se dá conta que a nossa vida é um caldeirão em efervescência e que a gente é um pouco de tudo. E o que nos tira da possibilidade de não sermos tudo é exatamente aquilo que na literatura tem o seu valor, eu diria moral, mas o seu valor ético. O valor ético é que estabelece o limite entre sermos numa possibilidade de ser e deixarmos de sermos tudo. Mas esse tudo é importante que ele se extravase através da fantasia. Alguém vive uma experiência por mim. Eu não viveria. Eu digo, eu não viveria. Ao tomar conta no livro, na leitura da experiência. Mas a pessoa viveu por mim. Minha fantasia esteve vinculada àquela ação praticada por um personagem que conscientemente eu posso até condenar. Mas o sonho é isso. Como dizia Freud, o sonho é a realização, a satisfação de um desejo recalcado ou reprimido no inconsciente. Se Antônio Cândido compara a literatura a um sonho, seguramente, de alguma forma, Freud se faz presente nessa afirmação. Ele está absolutamente correto. Com certeza. Agora me diga. E Freud era um apaixonado por literatura, um apaixonado por mitologia, um homem de formação médica, um neurologista, um médico na época em que o valor da ciência era sem igual, absoluto, mas o autor mais citado no conjunto da obra dele, que constitui-se de 23 volumes, é Goethe. Ele é o autor que mais cita poetas, dramaturgos gregos, mitos, essa riqueza cultural toda que a ciência, de uma maneira geral, olhava enviesadamente ou desprezava por ser um campo da fantasia. Freud não, ele deu um valor extraordinário. Esse valor está pontuado, inclusive, na obra dele. Exato, e ele tem uma citação extraordinária que ele diz, aonde a psicanálise algum dia chegou, não há um lugar onde um poeta já não tenha chegado antes. Então ele trabalha, ele atribui ao poeta, ao artista, ao literata, o valor de descobertas anteriormente às descobertas da própria psicanálise. Não é por menos que ele vai denominar um certo complexo de Édipo. Vai lá na mitologia. Exato, o poeta grego Sófocles, que escreveu essa tragédia, já tinha chegado no Édipo muito antes dele. Sim. Sócrates chegou entre 600 a 400 anos antes de Cristo. Ele vai chegar ao complexo de Édipo em 1909. Por isso que ele diz que não há um lugar onde a psicanálise tenha chegado que um poeta já não tenha chegado antes. O poeta tem essa possibilidade de transformar em mágica o tempo. Tem. O poeta atravessa com enorme facilidade os umbrais do tempo, os portais do tempo. Ele enxerga onde nós não conseguimos ainda enxergar. Faz uma leitura não só do tempo futuro, mas uma leitura da cotidianidade com um olhar e uma sensibilidade que, em geral, não nos é comum. A gente toma o mundo
por aquilo que é quase o concreto do mundo. O poeta sai desse concreto do mundo e cria o mundo através dos seus encantamentos. Ou dos seus horrores também. Seus horrores, né? Seus traumas, seus medos, suas fugas. Claro, mas de qualquer modo nos colocando na possibilidade de entender, quer pelo encanto, quer pelo horror, um mundo para além das nossas limitações momentâneas. De certa maneira, você acredita que o advento das tecnologias, primeiro o rádio, depois a TV, né, as novelas, a internet e tal, invadiu o campo da literatura, das possibilidades literárias? São novas formas que estão se constituindo como formas de construção literária. Mas eu vejo as redes sociais, por exemplo, como uma possibilidade enorme das pessoas exercitarem a escrita. Não estou dizendo a escrita elegante, não estou dizendo a escrita literária, estou dizendo simplesmente o exercício da escrita. Isso é muito bom. Como direito, claro. Antes dessas construções das redes sociais, independentemente do que se diz, da análise do conteúdo, as pessoas se propuserem, se proporem a escrever, seja lá o que for, isso é um domínio que ela está tentando estabelecer sobre uma das formas possíveis de linguagem. Então, linguagem de exercício do direito à crítica. Exato, e eu fico muito encantado com as pessoas que eu olho e meu Deus, como nós encontramos hoje pessoas que não têm um propósito literário, mas que têm um domínio de escrita bastante razoável. Então eu vejo de uma forma favorável qualquer manifestação que leve a pessoa a fazer da sua vida uma experiência em que ela possa deixar registrada essa experiência. Então, compartilhar de experiências entre mim e aquele que me lê, quer eu saiba quem é ou não, mas está lá. A gente tem, viver é um projeto que busca um bem comum. E existem várias formas desse bem comum ser construídas. O que não pode é um bem comum ser construído fora do exercício da comunicação, fora da troca de experiências, quer seja radiofônica, quer seja literária, quer seja televisiva. Temos que trocar experiências para que esse propósito da vida, como um bem comum, ele possa se concretizar. Não se concretizará jamais se cada um de nós nos tornássemos uma ilha e vivêssemos mergulhados apenas em nós mesmos, presos aos nossos umbigos. É curioso isso, porque a gente fala da saúde mental, do psíquico, da literatura, dessa interação, das possibilidades que nos oferecem a leitura literária. Eu me lembrei do Alienista, até conversando sobre isso outro dia pelo telefone, o Alienista de Machado de Assis, que é um conto, novela, né? Porque é um conto extenso, né? O primeiro livro, acho que tem 80 páginas, né? Então, assim, é um conto que na verdade é uma novela, são 13 capítulos, né? Itens lá dentro, daquela história do médico que resolve, que se interessa pela psiquiatria e resolve criar, investigar a fundo o que seria a loucura e cria uma casa de Horácio, né? Uma casa verde, onde ele passa a internar todo mundo. Ele interna a cidade com 80% da cidade. A princípio ele estabelece um caráter seletivo, interna alguns, mas esse caráter vai ampliando, né? Até a mulher dele é internada. Até ele próprio. Aí no final das contas ele se pergunta, eu até anotei eu revisitei o Alienista, que ele fala assim: a loucura, objeto dos meus estudos, eu até agora diria que é uma ilha perdida no oceano da razão. Começa a suspeitar que eu vou continuar. Aí depois, mais adiante, ele fala: mas deveras, estariam eles doidos que foram curados por mim? Ou o que pareceu cura não foi mais do que a descoberta do perfeito desequilíbrio do cérebro? Quer dizer, ele coloca em questionamento a própria razão. Sou alienado ou alienista?
né? E se interna, né? E morre lá dentro, solta todos os doidos. Isso é uma mente de como que a literatura pode forjar a realidade. E mais uma vez chegou, enquanto escritor, antes da psicanálise. Porque Freud só elabora e consolida teses dele sobre as psicoses, isso que comumente nós chamamos de loucura. A psicanálise chama de psicoses. Freud somente elabora e consolida em 1909 e 1914. E o alienista de 1882, me parece. Exato, Machado de Assis morreu em 1904. Então chegou antes e chegou com uma sabedoria, com uma sensibilidade, com uma visão crítica extraordinária. O que ele diz aí, qualquer grande psiquiatra, psicólogo, psicanalista assinaria embaixo sem nenhuma dúvida. Ele coloca ali que, de certa maneira, que não há bem limite entre a loucura e a razão, né? Que as coisas podem se confundir, podem ser relativas nisso aí. Exatamente o que Freud nos ensina sobre a loucura. Em 1897, eu acredito, Freud escreve uma carta para um amigo médico alemão e ele estava começando a clínica. Não tinha nenhuma teoria formulada ainda, estava dando início, fazendo da experiência clínica no consultório o seu laboratório de escuta. Ele não tinha equipamentos laboratoriais como o cientista em geral tem. A única coisa que ele fazia uso era da capacidade de escuta. Escutar o outro para além daquilo que o outro queria dizer. Então o que Freud descobre? Que a gente não entra no mundo dentro de uma condição de organização de desenvolvimento afetivo, emocional e psíquico normal e que por algum erro de percurso a gente desenvolve patologias. Era assim que a psiquiatria era pensada antes dele. Ele diz não, a criança ao invés de entrar pelas portas da normalidade, ela chega ao mundo pelas portas da loucura. Ele diz que a criança cresce na sombra, né? Exato, e que ela vai se desenvolver para estabelecer aquilo que nós consideramos como sendo normal. Mas a distância entre o que é normal e o que não é normal é menor do que um fio de cabelo de sapo. Não há ninguém que seja normal que não contenha, que não traga consigo tudo aquilo que são os seus registros de etapas de vidas anteriores, onde passamos por situações extremamente dolorosas, difíceis, desorganizadas, onde o princípio do prazer predominava sobre o princípio de realidade, onde a fantasia tinha o peso e o valor de uma realidade, ao ponto tal que a gente elaborando a fantasia vivia ela, ainda vive. Freud vai dizer, essa criança tem que sair do princípio do prazer e conhecer o princípio da realidade. O princípio do prazer, nele ela é soberana, absoluta. No princípio da realidade, ela descobrir que vive no mundo com o outro e que a vida desses outros não estão postas no mundo para atendê-la na integralidade dos seus deveres. A minha última exatamente isso. Dizia o seguinte, primeiro a obrigação, depois a devoção. Exato. Primeiro para fazer o que se feito, depois vai ter um Brasil. Muita sabedoria da sua voz. Muito bem. Você tem algum poema predileto que você tenha traga na mente que você possa dizer para nós? Eu gosto muito de um poeta lagoano, foi membro da Academia Brasileira de Letras e escreveu livros de poesias encantadores. E uma poesia dele se chama Meu Decassílabo. E ele tem uma frase inicial, para mim diz muito daquilo que nos caracteriza, daquilo que nós somos. Uma frase que ele diz, o que é o desejar, senão a contínua impulsão de mudar?
o fazer e o desfazer que jamais terminam, ser tudo e de novo começar. Então a vida nessa perspectiva de um eterno retorno, como dizia Nietzsche, mas não é um eterno retorno do mesmo, é uma produção de um retorno onde quando se retorna, se produz um novo, se estabelece uma diferença do retorno anterior. Porque Deleuze, o filósofo francês, vai dizer que esse retorno de Nietzsche não é um retorno do mesmo, mas ele utiliza uma expressão musical chamada ritornello, é um retorno para a produção de algo diferente naquele momento ou naquilo que se retorna. A eterna viagem ao princípio do fim. De certa forma. Sim. Não é? Nossa, mas que pena, como o tempo passa rápido, né? Porque o tempo passa rápido. Agora passa rápido quando a gente tem prazer, está envolvido gostosamente no que está fazendo. Quando a gente está sofrendo e está praticando, é uma eternidade. Uma dor se demora 5 minutos, poderá provocar uma sensação que são 5 horas ou são 5 dias. As dores do parto são a dor e a delícia. De se estar nesse mundo e de ser humano, não é isso? E já que você falou dessa delícia, né, que me lembra a música, nos lembra a música de Caetano Veloso. Caetano, em relação ao livro de Machado de Assis, quando o alienista sai em busca de confirmar sua teoria sobre a loucura, internando, desinternando, dando alta, etc. Caetano também tem uma frase magistral, né, um poeta. Ele diz que de perto ninguém é normal. Exatamente, eu estava com essa frase aqui. Isso quer dizer que se tivéssemos vivido na época de Machado, e se ele tivesse nos conhecido, ele seguramente nos teria colocado na Casa Verde. Por que se chama a Casa de Horácio? Eu citei isso aqui. A Casa de Horácio. É um personagem grego, né? Sim. Um personagem grego. Eu estou querendo que você explicite isso para quem. Eu citei isso aqui sem dar. O que era Horácio? Quem era Horácio? Tentou estabelecer pela primeira vez a distinção entre o normal e o patológico. Olha, então. Entre o que é sadio e o que é doentio. O que faz da vida de alguém uma vida saudável ou essa pessoa se torne um enfermo. Uma vez eu me internei como repórter numa casa que eu estava fazendo uma série de reportagens sobre a exploração da crença. E eu me internei numa casa de saúde, entre aspas, lá em Belo Horizonte, para poder checar o que estava acontecendo. E foi descoberta, eu fui desmascarada pelo médico, que era um médico baiano, doutor Eliezer, fenomenal. Aí eu fiz a pergunta para ele, o repórter desmascarado, e ele liberava as pessoas, os esquizofrênicos, os histéricos, os malucos do modo geral. Ele tirava a medicação e liberava para as pessoas de terceira cidade e elas voltavam. Aí eu falei assim, como é que ele dizer que a loucura não existe? Aí ele disse, dizer que a loucura não existe é tão temerário como dizer que a loucura existe. Muito grandioso. Esse é um tema que foi posto no mundo das ideias na primeira metade do século passado por um autor chamado Jorge Bataille, que escreveu um livro intitulado O Normal e o Patológico. Esse livro impactou tanto Michel Foucault, que Michel Foucault foi fazer o doutorado dele sobre a orientação do Bataille, impactado por esse livro Normal e Patológico. Pois é, uma maravilha. Nós teríamos assunto para conversar a tarde inteira. Né? Seguramente. Ô, professor Silvio, muito obrigada pela sua presença. É uma honra, sempre uma alegria. E é como se diz, um esclarecimento conversar com você, assim, né? Abrir as ideias. Maravilhoso. Prazer meu, encantado. Vocês não sabem a satisfação que me proporcionaram ao me convidar. Talvez imaginem, mas não imaginem tanto quanto. Porque, como eu disse, os israelitas dizem respeito a essa área. Independentemente disso, eu sou uma pessoa
pessoa inteiramente apaixonada pela cultura do mercado público. Não tem uma viagem que eu faça, para onde for, onde eu posso visitar os museus mais importantes, mas eu não posso deixar de visitar o mercado público de qualquer cidade por onde eu passo. Na sua cidade mesmo, não tem uma vez que eu vá lá que não vá ao mercado. Vai lá comer o fígado, com filó, cebolado, e tomar uma geladinha em pé e voltar. Exato. O mercado é algo muito especial. As cidades foram construídas em torno dos rios e dos comércios estabelecidos nessas construções chamadas mercados. Eu estive na Turquia, em Istambul, e conheci o mercado público de Istambul, um mercado que vem de 1400 e pouco. É uma coisa encantadora, tem mais de 4.000 lojas. Você vê como aquele povo ali na fronteira entre o Ocidente e o Oriente operava e dominava o comércio há tantos e tantos anos atrás. Pois é, maravilhoso. Muito bem. Muito obrigado. Obrigada a você. Obrigado. Podemos precisar de você novamente. E será um prazer. Bom, a Violência Zero está terminando. Eu quero agradecer a todos os meninos da técnica aqui, ao Célio, que está aqui fazendo a tradução em Libra. Lembrando que a gente tem incentivo do Funcultura, da Fundarp, da Secretaria de Cultura e do Governo do Estado de Pernambuco. E a gente volta no próximo sábado. Eu sou Sulamita Estelian, Euzinha, sou Sulamita Estelian. Mineiripocana, a tal mineira pernambuquina. Termina agora o Violência Zero, o programa em defesa dos direitos humanos. Sou no banco de feira.